Fala, gente boa. Bom, essa é da série Coisas que eu já estava me esquecendo. Bom, ao longo do ano de 1855, chegaram na então colônia Dona Francisca 4 levas de imigrantes, tá? Ao longo desse ano de 1855, Joinville recebeu 282 imigrantes, tá? Inclusive, um desses imigrantes foi a família Balmer, uma família de origem suíça, bastante tradicional na região do bairro Glória, né? Uma família bem conhecida até, né? Bom, mudando de assunto, mas nem tanto, tá? Uma outra coisa que eu havia me esquecido de comentar no vídeo anterior, tá? É que nesse ano, entre 18 de junho e 2 de agosto de 1855, houve uma expedição formada por 16 homens, a maioria deles brasileiros, moradores, né, conhecedores, né, profundos conhecedores aqui da região. Essa expedição de 16 homens, ela foi liderada pelo Karl Pabst, como eu disse no vídeo anterior, entre março e novembro desse ano, de 1855, ele foi diretor interino da colônia Dona Francisca. Tá? Bom, essa expedição liderada pelo Karl Pabst, tá? Ela acabou percorrendo a parte da região do Planalto Norte. Tá? O curioso é que por conselho, por conselho, o Karl Pabst ele acabou aconselhando que a futura estrada, que hoje é a estrada, aquela estrada, né, a SC 418, que liga Joinville até a região do Planalto Norte, ela passasse não pela região da Serra Dona Francisca, mas sim que ela passasse pela região do Rio Piraí. Então, se dependesse do Karl Pabst, o que hoje a gente conhece como a SC 418, ela passaria pelo Vila Nova e não pela região da Serra Dona Francisca, tá? Então, houve essa peculiaridade, tá? Uma outra curiosidade em relação a essa expedição liderada pelo Karl Pabst, tá? É que já na região do Planalto Norte, nas proximidades do Rio Turvo, eles acabaram se deparando com um grupo que estima-se que era entre 40 e 50 índios, tá? Só que esses índios, eles acabaram não atacando essa expedição, pelo contrário, eles acabaram fugindo, tá? E vários desses integrantes dessa expedição, eles acabaram fazendo um protesto junto à direção da colônia Dona Francisca pela falta de pagamento. Então, eles acabaram não recebendo um cascalho, faz-me rir pelo trabalho deles. Né? A direção da colônia Dona Francisca não fez rigorosamente nada, fingiu que não era com ela, né? E eles acabaram entrando com um processo na justiça contra a direção da colônia Dona Francisca. Então, esse processo foi o primeiro processo jurídico da história de Joinville, tá? Então, esse grupo de trabalhadores, de brasileiros, que fizeram parte dessa expedição do Karl Pabst, essa expedição que visava encontrar um local por onde futuramente passaria essa estrada ligando Joinville até a região do Planalto Norte. Então, esses homens, esses trabalhadores, eles acabaram entrando para a história de Joinville por um motivo, digamos, não muito agradável, né? E, bom, eles acabaram entrando na justiça baseando-se em vales que eles receberam. Esses vales, eles tinham a assinatura do Karl Pabst. Então, a coisa ficou ruim para a direção da colônia Dona Francisca, né? Mas, voltando, né? Sobre o ano de 1855, basicamente, seria isso que eu teria a dizer. Assim, uma última curiosidade a respeito do que ocorreu em Joinville no ano de 1855, né? Bom, na verdade, eu já tinha mostrado essa foto em algumas ocasiões, né? Mas, de qualquer maneira, não custa mostrar, ou pelo menos tentar mostrar essa foto de novo, né? Essa foto aqui de baixo, tá? Não sei se vocês estão enxergando. Vocês podem observar que ao fundo existe um prédio. Esse prédio que aparece ao fundo, tá? É a antiga Catedral de Joinville, inaugurada em 1867, que veio a ser demolida em 1963. E próximo a ela existe um prédio menor, uma casinha menor, tá? Essa casinha que aparece próxima à antiga Catedral de Joinville, ali foi uma loja maçônica, tá? Então, por que eu estou mostrando de novo, né, pela milésima vez essa foto para vocês, tá?
Porque essa casinha que ficava próxima à antiga catedral, a antiga igreja matriz de Joinville, tá? Como eu disse ainda há pouco, ela foi a primeira loja maçônica de Joinville, e essa loja maçônica, que tinha o nome de Sociedade Alemã sob o Cruzeiro do Sul, ela foi criada em 30 de dezembro de 1855, tá? O curioso é que um dos fundadores dessa primeira loja maçônica de Joinville, tá? Era um pastor luterano, que era o Georg Hölzel, né? Perdão pelo meu péssimo alemão. Então, esse pastor luterano, pasmem, foi um dos primeiros maçons de Joinville. Esse prédio, tá, que eu acabei de mostrar a vocês, ele veio a ser demolido em 1949, tá? E essa loja maçônica ela veio a ser extinta em 1937. Uma última curiosidade em relação a essa primeira loja maçônica de Joinville, tá? É que em 1864 o padre Carlos, né, o Karl Bergerhausen, né, o primeiro padre da história de Joinville, ele entrou com um processo na justiça pedindo a integração para a igreja, para a paróquia, né, a diocese de Joinville, do terreno que era ocupado por essa loja maçônica. Tá? Só que esse processo, né, que o padre moveu, né, para tentar se apoderar desse terreno, ele acabou sendo indeferido. Tá? Certamente, não só vocês, mas até mesmo o monge budista, que mora lá nos confins fiofônicos da Mongólia, lá no alto da montanha, lá nas lonjuras fiofônicas da Mongólia, ele está perguntando, afinal de contas, quem foi o James Fletcher, além, obviamente, de ter sido um pastor presbiteriano. Bom, o James Cullen Fletcher era esse cara aqui, ó, né? Eu mostrarei para vocês, tá? Opa, desculpem. Bom, o James Fletcher era esse cara aqui, ó. Tá? Esse moço aqui, tá? Esse aqui era o James Fletcher, tá? Infelizmente a qualidade da foto não é muito legal, né? A qualidade dela não é muito boa, tá? Bom, o James Cullen Fletcher, tá? Que é o cara que passou por Joinville e saiu daqui maravilhado, lá em 1855, ele nasceu em 1828 na cidade de Indianápolis, né? Obviamente nos Estados Unidos. Para quem não sabe, essa cidade de Indianápolis, ela é a capital do estado de Indiana. E além de ser a capital do estado de Indiana, ela é a capital do condado de Marion, né? Para quem não sabe, cada um dos 50 estados dos Estados Unidos, ele é subdividido em condados e cada um desses condados é subdividido em cidades, tá? Então, há essa peculiaridade nos Estados Unidos, né? O país é dividido em estados e cada estado é subdividido em condados e cada condado é subdividido em cidades, né? Ainda sobre a cidade de Indianápolis, tá? Ela foi fundada em 1821, 6 de janeiro de 1821, não é uma cidade muito antiga, né? Ela foi fundada por um juiz chamado Jeremy Sullivan, né? Esse foi o fundador da cidade de Indianápolis, né? É uma cidade bem famosa por aquela corrida, né? Pelo GP, pelas 500 milhas de Indianápolis. Essa corrida ela foi disputada pela primeira vez em 30 de maio de 1911, disputada até hoje, e ela faz parte do calendário da Fórmula Indy, né? Para quem curte automobilismo, sabe bem do que eu estou falando, da Fórmula Indy. Uma outra curiosidade sobre as 500 milhas de Indianápolis é que de 1950 até 1960, ela fez parte do calendário da Fórmula 1, né? De 1950 até 1960, né? Mas uma última curiosidade sobre a cidade de Indianápolis, tá? É que em 2020 a população dela era de aproximadamente 888 mil habitantes. Um pouco maior do que a cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. A Nova Iguaçu, que tinha também em 2020 uma população de 823 mil pessoas, né? Para quem não sabe, Nova Iguaçu é a terra natal da Maria Cristina Dias, possivelmente a maior jornalista de Joinville na atualidade, né? E autora de vários livros contando um pouco da história de Joinville, né? Então ela é natural de Nova Iguaçu, né?
Voltando ao que interessa, né, que é o nosso amigo James Fletcher, o popular GG, né? Bom, ele esteve 4 vezes no Brasil, entre 1851 e 1869, ele esteve 4 vezes no Brasil. E nessas ocasiões em que ele esteve no Brasil, ele foi representante de organizações religiosas. Em relação a essa visita que ele fez a Joinville, tá, entre 1855 e 1856, ele foi agente da União Americana de Escolas Dominicas. Não me pergunte que entidade é essa, tá? Mas o fato é que ele era representante dessa entidade, tá? E nessa viagem que ele fez ao Brasil entre 1855 e 1856, ele acabou, em todos os lugares por onde ele passou, ele acabou distribuindo Bíblias, né? E realizou um trabalho missionário. E, bom, numa outra visita que ele fez ao Brasil, entre 1862 e 1865, ele percorreu a região amazônica. Estima-se que ele tenha percorrido 3.200 quilômetros. Sim, foi isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara percorreu 3.200 quilômetros, isso lá, repetindo, isso entre 1862 e 1865, né? Então, para vocês terem o tamanho da encrenca, né? Do perrengue que o cara, de todos os perrengues que o cara enfrentou, né? Bom, sobre essa viagem, né, de 1855, estima-se que ele tenha percorrido ele percorreu 5.000 quilômetros, tá? Então, durante essa ocasião em que ele esteve em Joinville, tá? Isso fez parte de uma viagem de 5.000 quilômetros, né? Então, maior do que aquela outra viagem que ele fez pela região amazônica, né? Bom, o James Fletcher, então, ele percorreu esse mundão de terras, esse fim de mundo, porque ele era um enviado do Senhor, foi para um trabalho missionário. Foi para descobrir onde era o fim do mundo, para descobrir o lugar onde o Judas perdeu as botas, foi pela paisagem tropical maravilhosa do Brasil? Não. Agora virá o real motivo dele ter percorrido tantas terras, né? ter viajado tanto, né, ao Brasil. Bom, ele e mais um político de Alagoas, né, o Aureliano Bastos, né? Esse político de Alagoas, ele acabou fazendo um lobby junto ao governo imperial brasileiro para que se criasse uma linha de navios a vapor ligando Nova York ao Rio de Janeiro. E ele acabou conseguindo. Além desse lobby que ele fez junto ao governo imperial brasileiro, ele acabou sendo uma espécie de cônsul, né? Um cônsul não oficial dos Estados Unidos na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, ele era muito amigo do Dom Pedro II. Ele era muito amigo não só do Dom Pedro II, como das pessoas mais ricas e poderosas do Brasil na época. Então, ele era uma figura bastante constante no Palácio Imperial, no Palácio de São Cristóvão, que é aquele palácio que pegou fogo lá em 2018, né? Infelizmente e desgraçadamente, né? Bom, além de ele ter sido uma espécie de cônsul não oficial dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, ele também foi um grande divulgador do protestantismo e dos valores americanos na cidade do Rio de Janeiro. Ele acabou organizando uma feira no Rio de Janeiro, divulgando os produtos da indústria americana, né? Então ele não viajou tanto aqui no Brasil apenas pela palavra do Senhor, também tinha outras coisas envolvidas nisso, né? E o James Fletcher, ele nasceu em 1823, portanto, apenas 2 anos após a fundação da cidade de Indianápolis, né? E ele acabou falecendo em 1901, né? Aos 78 anos de idade, né? Teve uma vida bem longa, né? Então, resumidamente, essa foi a vida do nosso amigo GG, James Cooley Fletcher, né? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, né? Pelo carinho de vocês. Até a semana que vem. Como sempre, fui!